Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa terceira live de uma série de lives que fazem parte aí do nosso esquenta da jornada de captação de recursos. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Evangelista, trazendo aí estratégias que vão te ajudar a faturar até 5 dígitos com captação de recursos. Está pontuando cliente por cliente, beleza? Então tá no nosso horário aqui de começar, já chegou aqui o nosso horário. Bem, pessoal, boa noite vocês que estão chegando aqui conosco. Eu sou Marcos Evangelista, aqui fazendo um vídeo do nosso esquenta da jornada do consultor. E hoje nós vamos falar sobre os 6 tipos de clientes que você pode faturar dinheiro e talvez até você não conheça estratégia, mas já fazem parte da sua carteira. Exatamente isso. Nós estamos trazendo aí para você diariamente estratégias para você faturar até 5 dígitos de honorários com captação de recursos. Lembrando que dia 27 a 30 nós teremos aí um evento especial onde nós teremos aí a jornada da captação de recursos, onde eu estarei mostrando uma metodologia e como ela funciona para você colocar em prática aí na sua cidade e faturar honorários com captação de recursos. Bem, no tema de hoje, mensais, exatamente isso. Então, de repente, você já tem aí os clientes, porém você ainda não apareceu como consultor de captação de recursos. E hoje teve um caso muito interessante. Eu estava com um aluno nosso e pedi para ele fazer um contato com um conhecido que ele atendia. E aí ele fez e na hora, gente, o cliente o futuro cliente dele já pediu uma reunião. Opa, está sem áudio. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Olá. Voltou o áudio? Iana, você está aí? Estava sem áudio desde o início? Bem, e o que acontece? Vamos lá, eu não sei de onde eu parei, até onde você ouviu, mas você de repente tem aí a sua carteira de cliente, principalmente se você for contador, que temos vários cases de sucesso de contadores que entraram na captação de recursos e monetizaram muito. O que acontece? Você precisa só
se pontuar como outro tipo de profissional que agora você vai trabalhar com dinheiro, onde você vai realizar os sonhos e os desejos do seu cliente. Mas vamos lá, eu pontuei aqui 6 tipos de clientes nesses 20 anos de trabalho que são bem característicos. Eu estou aqui com ele anotado para a gente não esquecer nenhum detalhe, e de repente é uma sacada que pode te ajudar no momento de você fechar o seu primeiro negócio como consultor de captação de recursos. E o primeiro cliente não poderia ser diferente, é aquele cliente simpático, que está sempre alegre, e aí muitas vezes a simpatia do cliente acaba te contagiando e você confunde simpatia com intimidade. Então você tem que ficar bem ligado nesse tipo de cliente, porque você tem que entrar na onda dele, mas sempre lembrar que business é business. Brincadeiras à parte, negócio à parte. Então você vai ali rindo, ouvindo as piadas, né? Tem cliente que adora contar piadas, tem clientes meus que eu tenho que esquecer de horário, porque ali é uns 40 minutos ouvindo conversa, ouvindo piada, mas isso faz parte. Então, mas no momento que você vai ali para fazer o negócio, para fechar negócio, é business. Então você tem realmente que ter aí o pé no chão para saber tratar com esse cliente e, obviamente, você sempre manter ali o máximo de postura profissional dentro daquele ambiente. Ao mesmo tempo, você não vai poder espantar esse tipo de cliente ficando muito sério, sem rir, mas ao mesmo tempo também você não vai ficar muito íntimo dele, porque de repente é tudo isso que ele quer para barganhar preço com você. Então fica ligado para esse tipo de cliente, que tem muitos, tá? São clientes que são excelentes. Uma vez acertado, você fechou ali o seu contratinho, ele paga na boa, tranquilo. Nunca tivemos problema com esse tipo de cliente, que é o cliente simpático. Segundo tipo de cliente, esse aí você precisa estar alerta, que é o cliente impulsivo. Geralmente esse tipo de cliente ele tem 2 comportamentos. Tem um dia que ele está alegre, tem outro dia que ele está triste, tem um dia que ele está ultra simpático, no outro dia ele está totalmente exigente. Então nesse tipo de cliente você vai ter que ser muito safo, você vai ter que ser extremamente ágil e ao mesmo tempo flexível. Por quê? Vamos imaginar que você chegou no cliente, ele está de bom humor, né? Está ali com a mente aberta para te ouvir, para fechar negócio. Então tu não tem que deixar para o outro dia. Tem que ser aquele momento ali onde você pegou ele daquele jeito e você vai fazer o approach, você vai apresentar o que você tem que te apresentar e fechar negócio. Não tem que deixar para o outro dia, porque no outro dia ele pode estar lá irritado, com raiva, não vai te atender direito, muitas vezes até chega a ser grosseiro, ou fica totalmente indeciso. Uma coisa que já estava tudo certo, você chega lá, eu tenho que ver, eu não sei se realmente é isso que eu queria, não sei se esse é o valor, não sei se é esse tipo de máquina. Então esse tipo de cliente impulsivo, você tem que passar a impressão para ele que ele está no controle, né? Mas ao mesmo tempo, na verdade, é você que está controlando ali a negociação. Vai aparecer cliente desse jeito? Lógico que vai, também existem vários desse tipo. Terceiro cliente é o cliente cético. Esse particularmente eu não gosto de atender, porque ele nunca está satisfeito, ele sempre está inseguro, sempre está desconfiado, por mais que você apresente uma taxa maravilhosa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que o teu cliente te chame para comprar uma máquina, né? Uma máquina ou uma empilhadeira, o que quer que seja, um equipamento para o negócio dele. Primeiramente, ele não vai saber o tipo do equipamento que ele quer. Cada dia tem um equipamento diferente, ou é um tamanho, ou é uma característica, e aí você está doido para fechar o negócio, mas cada dia que passa é uma história diferente. Esse é o cliente cético. Outro ponto também característico desse tipo de cliente é no momento que você apresenta a melhor taxa do mundo, que é a taxa que você vai trabalhar com os fundos constitucionais, né, que não tem concorrente, realmente é uma taxa muito baixa. Por exemplo, começa a 0,40, o cliente ainda vai achar que você está enganando ele, que existe uma taxa menor.
que você está faltando com a verdade. Então aquilo ali vai te instigando, né? Você vai ter que ter um exercício muito grande, um exercício de paciência para atender esse cliente. Mas uma característica também interessante que você deve adotar é você sempre fornecer mais do que você fechou. Sempre surpreender esse tipo de cliente, para você ali quebrando aquela resistência que ele tem ao te conhecer. Então você tem que ter muita paciência. É um cliente que dá para você cobrar um bom valor, porém é muito difícil de você fechar um negócio, porque ele vai sempre estar mudando, ele sempre vai estar perguntando uma coisa. Quando você acha que está tudo certo, você chega no outro dia, já é outro negócio totalmente diferente. E tem clientes desse tipo, inclusive, que mudam de atividade, né? Eu já tive aqui alguns clientes que, numa época agora recente, ele queria extrair ouro na mina que ele tinha lá no terreno. Aí no outro dia eu cheguei, ele já queria plantar açaí. No outro dia que eu fui, ele já queria criar frango. Ou seja, é uma coisa assim totalmente diferente, onde tu constrói um panorama para uma atividade, tu chega no outro, já é outra coisa totalmente diferente, tu chega no outro, é outra coisa diferente. Ele olha, ele lê uma reportagem, ele vê uma notícia, ouve alguém falando, já mudou tudo. Mas faz parte, né? Faz parte da sua carteira. Você vai ter que também aprender a conversar e dialogar e, logicamente, procurar fechar negócio com esse tipo de cliente. Quarto cliente, aquele cliente agressivo. Eu já passei várias situações onde a gente fica ali pisando, né, assim, saia justa. Por quê? Porque o cliente é tão agressivo que muitas vezes ele agride com palavras um gerente de banco que você levou para visitá-lo. Como é que eu vou fazer para trabalhar com esse cliente, Marcos? Primeiro, olha as características dele. Ele está sempre nervoso, ele está sempre insatisfeito e ele está sempre reclamando. É o cara que está sempre insatisfeito, está reclamando da política, está reclamando sempre que tu chega para atender, por mais que tu esteja com um sorrisão, ele está com a cara fechada, a cara amarrada. E como que a gente vai fazer, Marcos, para trabalhar com esse tipo de cliente? Olha, eu desenvolvi uma técnica que tem dado muito certo. É você deixar ele falar. Ele vai falar, vai reclamar, vai esbravejar, e aí com o tempo aquilo parece que vai passando, né? É a sensação que eu tenho quando eu estou atendendo alguns clientes que se encaixam nesse perfil, né? Você sempre tem que dizer, olha, eu entendo a sua situação, eu farei o possível para resolver o seu problema, calma que a gente vai resolver, calma que eu vou falar com uma pessoa tal, calma que nós vamos procurar a pessoa responsável desse setor. Ou seja, você vai tentar o tempo todo estar ali tentando acalmar a pessoa e ao mesmo tempo tentando ajudar. Com o tempo você vai conquistar a confiança desse cliente. E isso não quer dizer que no outro dia, numa outra época que você vai chegar lá, ele não vai estar com raiva, ele sempre está com raiva. Só que aí ele já passa a te ver com outros olhos e aí você passa ali a ter uma relação de confiança. Esse cliente, apesar de muitos colegas não gostarem de atender, esse cliente é legal, porque por mais grosso que ele seja, geralmente por trás tem uma pessoa, gente boa, que no momento que você realmente se demonstrar ser um bom profissional, ele geralmente fica te adorando, fica sempre te chamando para vários negócios. Por mais que tu chegue lá e ele esteja ali super insatisfeito com a vida, aí você ouve e tal, não sei o que, e aí você vai, quando pensar que não, você está fechando um bom contrato. Eu queria ter vários desses clientes aqui, porque realmente é bem tranquilo no momento que você começa a entender a engenharia do negócio. O outro cliente comerciante, esse você precisa ter cuidado, porque é aquele tipo de cliente que sempre quer tirar vantagem de tudo. É aquele cliente que, se você cobrar barato, ele ainda vai achar caro. Eu não sei se você já se deparou com esse tipo de cliente, mas se você não se deparou ainda, se prepare, que se você entrar no segmento de consultoria de captação de recursos,
vai aparecer vários tipos de cliente e um deles é o cliente comerciante. Então você tem que ter bastante tato, bastante cautela, até mesmo para abordar esse tipo de cliente. Você sempre tem que apresentar as vantagens na frente, onde o que ele vai sair ganhando, qual vai ser as melhorias que aquela operação vai trazer para o negócio dele. Ou seja, você vai, né, plantando ali. Você pode citar cases de sucesso que você teve dentro daquela atividade que é parecida com a dele, e aí você vai realmente minando ali a vontade dele ter vantagem em tudo. Mas o que acontece? Quando a gente está começando, a gente atira para todo lado. A gente quer porque quer ter cliente. Eu sei muito bem como é isso, porque eu já comecei também. O meu começo foi mais ou menos assim. E eu saía atirando para todo lado, aceitava todo tipo de cliente. Mas uma dica que eu dou, não sei se você já viu uma live sobre isso, você também tem que saber demitir o seu cliente. Realmente, tem cliente que você não tem sentido ter na sua carteira, porque esse caso aqui, o cliente comerciante, que é o quinto cliente, por mais que você faça o melhor trabalho do mundo, ele sempre vai querer tirar vantagem. Nesse tipo de cliente específico, você precisa ter um senhor contrato de consultoria firmado com esse tipo de cliente, e de preferência que as duas testemunhas assinem junto, para não correr o risco de chegar na hora de você receber e dizer que aquela assinatura não é dele. Então, tenha cuidado, você tem que saber lidar. Obviamente, você vai conseguir fechar negócio? Vai. O primeiro sempre vai ser o mais difícil, porque ele sempre acha que vai estar caro, mas no momento que você começa a apresentar as vantagens para ele, você acaba minando aí esse perfil. Uma das vantagens de você trabalhar com as linhas de fundo constitucional, por exemplo, nós que estamos aqui no Norte, Fundo Constitucional do Norte, é porque as taxas, além de baixas, as condições contratuais são totalmente sem concorrência. Por exemplo, no momento que você vai apresentar para o seu cliente, nesse caso, cliente comerciante, olha, você opera com qual banco? Eu trabalho com o Bradesco, trabalho com o Itaú, trabalho com o Santander. Então tudo bem, você deve estar acostumado a pagar uma taxa entre 1,50% até 3% ao mês. O que eu estou te trazendo hoje é uma taxa diferenciada. E ela inicia a partir de 0,4%. Opa, o cara já vai começar a te olhar diferente. E além disso, dependendo do seu tipo de operação, eu ainda consigo para você 2 anos de carência e até 8 anos para você amortizar. Você que está chegando conosco, carência é aquele período onde o cliente paga apenas os juros, e amortização é o período onde o cliente paga uma parte de juros e uma parte do dinheiro que ele pegou, ele vai devolver. Ou seja, nos fundos constitucionais, seja no FNO, no FCO e no FNE, geralmente as operações são 2 anos de carência e até 8 anos para amortizar. Ou seja, o cliente vai pagar aquele valor em várias parcelas pequenas em função do dilatamento. Nesse tipo de cliente comerciante, você tem que detalhar isso ao máximo, né? Você vai ter que dizer, olha, além da taxa ser baixa, se o senhor pagar em dia, o senhor ainda vai ter 15% de desconto de adimplência. Então tu vai ter que minar, botar no ouvido dele as vantagens todinhas antes de você chegar nos seus honorários, beleza? E o nosso último cliente, né, que é o cliente exigente. Esse cliente é aquele cliente prepotente, aquele cliente arrogante, aquele cliente competitivo e aquele cliente presunçoso. Será que você vai encontrar clientes desse tipo? Lógico que vai. Porém, você vai ter que também ter um jogo de cintura. Afinal de contas, dinheiro é dinheiro. E esse tipo de cliente, apesar de tudo isso, por trás sempre tem ali uma pessoa insegura, que muitas vezes já foi enganado por outro profissional e ele criou aquela blindagem, né, em torno dele, e muitas vezes quando você vai fazer o contato, ele vai achar que você é similar àquela outra experiência negativa
que ele teve. Então, quando você vai atender esse tipo de cliente, você tem que estar primeiramente com a mente tranquila, né? Você já tem que ir preparado que você vai encontrar aí um páreo duro, mas com a mente aberta, tranquilo, ser o máximo de educado e também, logicamente, fazer elogio e concordar sempre com as ideias dele, por mais que no fundo você não aprove, mas ele vai falar, ele vai impor a vontade dele, e lógico, se estiver dentro dentro do métier, que é como funciona uma operação, você concorda, isso, olha, realmente eu acho que você tem razão, porém, né, a gente pode fazer assim e de repente a coisa seja mais lucrativa para o senhor. Então você ouve, dá sua opinião e vai conduzindo essa negociação. Lembrando o seguinte, falamos dos 6 tipos de cliente, só que a gente precisa fazer um detalhe para você. Independente do tipo de cliente, o ideal é que você trabalhe com contrato. Ah, Marcos, mas será se eu pedir para ele assinar um contrato, não é antipático? Não, você não pode pensar assim. Por quê? Porque o contrato é que vai dar segurança do seu negócio. Lembra o seguinte, independente da sua profissão, seja você o economista, seja um contador, seja um administrador, seja um engenheiro ou qualquer outro, no momento que você vai trabalhar com captação de recursos, você vai ter que gastar horas técnicas. E horas técnicas têm custo. Esse custo é seu. É você que vai estar se dedicando para atender o cliente da melhor forma possível. Em função disso, obviamente, você tem que ser remunerado. Então, no contrato que a gente utiliza e você vai receber lá na jornada, nós vamos estar disponibilizando para você fazer o download, você precisa colocar o valor que você vai cobrar para iniciar o trabalho. E aí você vai dizer, poxa, mas eu vou cobrar logo no início. O que acontece? Existe casos e casos, mas geralmente eu sempre cobro algo no começo. O que eu falo aqui? Eu falo para os nossos colaboradores, se o cliente quer contratar a êxitos, ele vai ter que pagar alguma coisa para justificar todo o trabalho e a atenção que a gente vai dar para a operação dele dar certo. O que acontece? Eu sempre falo para os meus alunos, cobre nem que seja R$100. Por quê? Porque no momento que sair um dinheiro antecipado do bolso do seu cliente, todo aquilo que você pedir, que são os documentos, que mais na frente nós vamos falar sobre isso, ele vai te atender imediatamente. Por quê? Porque ele já botou dinheiro no fogo. Porém, quando existe aquele tipo de cliente, não, eu só vou pagar no final, eu só pago no final, aí você tem que ponderar se realmente aquela operação é interessante para o teu portfólio. Ou até mesmo, já dá uma analisada no documento que o teu cliente está te apresentando, para ver se realmente tem base suficiente para você chegar no resultado. Se você perceber que não tem, que vai ter dificuldade, o cliente não tem garantia, o cliente está com problema no Serasa, no SPC, no Cadim, esse cliente que quer te pagar no final, eu sugiro você não entrar nesse negócio. Por quê? Porque é muito ruim para você receber, é muito ruim você trabalhar tantos meses e receber no final, e corre o risco de você não receber, porque se o cliente, por exemplo, nós estamos falando de cliente de captação de recursos, de dinheiro. Se o cliente entrar num órgão restritivo de proteção ao crédito, acabou a operação. Então todo aquele teu trabalho que você teve, né, que levou ali 10, 20, 30 dias, 40 dias de trabalho, indo para agência, indo para outra agência, e o cliente entrou no Serasa, qual culpa que você tem do cliente estar inadimplente? Nenhuma, não é? Porém, se ele estiver inadimplente, obviamente a operação dele não vai ser aprovada. Então você precisa receber algo na frente que é para te compensar esse trabalho. Não sei se você está me entendendo.
Se você não estiver entendendo o que eu estou explicando sobre isso, você pode colocar aí nos comentários que a gente já responde. Mas o que eu defendo é que o consultor receba algo previamente, para justificar todo esse trabalho. Vamos imaginar que você vai trabalhar com uma operação que exige abertura de conta. A abertura de conta é vários formulários, e dependendo aí do porte da empresa, quanto mais sócios, mais trabalho você vai ter para abrir essa conta corrente. Então, é justificável que você cobre seus R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$10.000, depende do tamanho da operação que você vai atuar. Mas tudo isso, tanto a parte que você vai receber antecipado, quanto os seus honorários, que você vai poder trabalhar de 3% a 5%, você tem que colocar tudo isso nesse contrato. Por quê? Palavras o vento leva, né? Já dizia o meu avô lá de 1927, palavras o tempo leva, papel não. Então coloca isso tudo no papel, colhe a assinatura do teu cliente, reconhece isso em cartório, coloca as testemunhas, e aí sim você está municiado, tecnicamente seguro para você desenvolver sua atividade. Oi João, tudo bem, João? Depois de dar uma olhada no nosso perfil no Instagram, que tem muito material falando sobre consultoria de captação de recursos. Então, depois de você ter todo esse contrato já devidamente assinado e reconhecido, você pode desenvolver seu trabalho, porque caso dê zebra, caso o cliente realmente não honre com executar esse cliente e cobrar até mesmo na justiça o seu pagamento. Até hoje, graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema na nossa consultoria. Até hoje, a nível de contrato, todos os contratos nossos que foram assinados foram pagos. Porém, os demais, onde nós não fizemos contrato, nós tivemos vários problemas. E quando eu falo em vários, são vários problemas. Se for computar isso em dinheiro, é algo realmente bastante relevante, onde eu prefiro não fazer esse cálculo para mim não passar noites e noites sem sono. O que acontece? Foi os erros que nós cometemos no início da nossa profissão, onde a gente fazia as coisas desordenadas e tinha vergonha de firmar um contrato. Então, no momento que realmente eu peguei os puxões de orelha na época da minha noiva, eu realmente comecei a me atentar e resolvi encarar, deixar aquele meu medo de exigir um contrato de lado e passei a exigir um contrato em qualquer operação. Trabalhando com os funcionários, quanto tempo leva em média para a conclusão do negócio? Olha a pergunta que o Tom está fazendo, excelente pergunta, Tom. Depois de você fechar um contrato, quanto tempo leva para você finalizar a operação? O que acontece? Vai depender muito da linha de operação de crédito que você estiver trabalhando com o seu cliente. Existem dois tipos, basicamente. Uma operação de capital de giro e uma operação de investimento, onde envolve aí compras de máquina, equipamento, obra, ampliação e mais um giro agregado, é uma operação mista. Dependendo do valor, até 7,5 milhões, falando de Manaus, vai para Rondônia. Acima disso, vai para Belém. Então, isso nós estamos falando do Banco da Amazônia. O Fundo Constitucional do Nordeste também tem uma central de análise e o FCO do Banco do Brasil também tem uma central de análise. Mas traduzindo em tempo, em torno de 45 a 60 dias para uma operação de crédito de giro e em torno de 45 a 120 dias uma operação de investimento. Esse tempo ele pode ser um pouco menor e um pouco maior, principalmente se o cliente que você for atender, Tom, tiver aí uma obra civil e uma obra civil de grande porte, médio grande porte, onde vai ter todo um departamento de engenharia do banco também analisando o seu projeto, e aí sim você pode trabalhar com uma margem de segurança de pelo menos 180 dias a 240 dias. É quanto mais ou menos demora um projeto grande de 10, 15, 30 milhões, porque ele vai passar por várias ossadas de análise, vários tipos de esteira, e aí tem essa demora. Mas o ideal é você focar em outras linhas que você vai ter ganhos recorrentes mais rápido.
principalmente nas linhas emergenciais, onde você trabalha aí com segurança de 30 a 40 dias, você já tem o resultado da sua operação e você já vai estar faturando bastante, porque se você, por exemplo, fizer 4 operações de 100 mil reais a 5%, nós estamos falando de 20 mil reais. Então, 4 operações dentro de um prazo de 30 dias é muito pouco, com certeza. Quando você começar a aparecer no mercado, começar a fazer uns anúncios no Instagram, no Facebook, você vai perceber o que eu estou falando. Vai chover de empresas procurando vocês, e aí 4 empresas no mês é pouquinho demais, né? Mas 20 mil reais não deixa de ser interessante. Quando eu falo que os consultores de captação de recursos têm possibilidade de faturar 5 dígitos, é porque esse é um número que eu observei entre os meus alunos. Então, muitos já estão faturando mais que 5 dígitos por mês. Alguns que acabaram de entrar no início do ano já estão próximo disso. Então, é um número que a gente defende e sabe que pode sim ser realidade. Logicamente que também isso vai depender da vontade da pessoa, né? Não adianta ter um economista já com 20 anos de experiência falando aqui, se você que está do outro lado não tem realmente a vontade de desenvolver um trabalho diferente, a vontade de entrar num novo mercado, a vontade de se reinventar e procurar aí uma oportunidade de ganhos. O que eu posso garantir para você é que o mercado é muito amplo. Apesar de ter vários tipos de clientes, eu tenho certeza absoluta que você que está nos vendo nessa live, decidir fazer pelo menos uma pesquisa na sua área onde você mora, você depois vai poder me mandar um direct dizendo se realmente, Marcos, você tem razão. Marcos, o que tu falaste não tem nada a ver com a realidade. Sabe qual é a pesquisa que você vai fazer? Aí na sua cidade, no seu quarteirão, a primeira coisa que você vai fazer um levantamento é de quantas empresas tem próximo de você. Eu tenho certeza absoluta que você já se acostumou tanto com a sua área e nem percebeu que de repente próximo de você tem 10, 15, 20, 30 empresas. Ah, mas eu estou com preguiça de andar nas ruas. Não tem problema. Você vai entrar no seu smartphone, no seu notebook, no seu computador, vai lá no site do Google e coloca aí empresas próximo a mim. E dá um enter e depois me responde quantas empresas apareceram perto de você. E logicamente, cada empresa você vai ter cada empresa tem um tipo de cliente, um diretor, e aí você vai ter que ter suas técnicas de abordagem. Então isso você não vai aprender da noite para o dia, lógico. Você vai ter que acompanhar minhas lives, vai ter que ver o material que está aí. O meu canal do YouTube tem muitos vídeos sobre captação de recursos, as nossas redes sociais. Com o tempo você vai aprender a lidar com todo tipo de cliente, isso é um fato. Mas o começo sempre é um começo desafiador, que realmente você tem que ponderar sobre os resultados que você pode obter nessa profissão e o seu resultado atual do dia de hoje. Traduzindo isso, você tem que comparar quanto que você ganha, quanto que você tem de possibilidade de ganhos com captação de recursos. O que eu estou falando aqui é que você pode tranquilamente em 6 meses faturar aí seus 5 dígitos mensais de faturamento. Obviamente, 5 dígitos de repente para você pode não ser interessante, ou até mesmo pode ser interessante. 99 mil reais nós estamos falando, 100 mil reais, vamos arredondar para 100 mil reais. Se você conseguir faturar 100 mil reais num mês, o que você acha? Acha que pode fazer diferença na sua vida? Depois você manda um direct para mim. Eu acho que 100 mil reais é um ganho muito interessante e muito tranquilo para você atingir. Eu não estou falando em facilidade, mas você vai aprender um método onde você vai estar preparado para o mercado e esse trabalho ele vai fazer parte do seu dia a dia. Para mim, já sai no automático apresentar uma linha para o cliente. Quando eu olho para o cliente, falo 2, 3 palavras, eu já sei qual é o tipo do cliente que é, e aí você vai utilizar as suas estratégias de acordo com o cliente. Mas não se preocupem. Por exemplo, o Arlen, tudo bem, Arlen? Como abordar e buscar um recurso para o cliente. Isso é muito simples. Na jornada do consultor, nós temos uma aula onde a gente vai abordar o passo a passo para você chegar
no resultado. E qual que é o resultado do consultor de captação de recursos? É chegar no resultado de conseguir o financiamento para o seu cliente. Afinal de contas, os nossos honorários só recebemos se o cliente receber, então nós temos que ter ali um caminho traçado para você chegar no sucesso. Então não te preocupa, Arlen, que durante o período de 27 a 30 de maio, agora, semana que vem, nós vamos estar, tem um dia específico que eu vou estar detalhando exatamente essa pergunta que você me fez, como é que eu vou chegar no banco se eu não conheço nenhum cliente. Fica tranquilo, essa preocupação eu tinha no começo, logo que eu me formei, que eu tirei a minha carteirinha, eu falei, pronto, agora eu estou com a carteirinha e agora, né? Agora ferrou. Eu não conheço ninguém, não conheço nenhum gerente, mas aí eu fui trilhando, fui lá batendo nas portas, falando as besteiras para o cliente, ou para o cliente também, para o gerente. Às vezes a gente fala coisa que não deve, né? A gente acha que sabe, mas está tudo errado. Mas com o tempo a gente foi melhorando, e justamente essa melhora é que fez a gente criar esse método que hoje nós utilizamos na Êxitos Consultoria, e é justamente esse método que a gente compartilha com aquelas pessoas que querem saber mais detalhes sobre a profissão. Pessoal, é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Lembrando que amanhã nós temos mais um encontro nesse mesmo local, no mesmo horário, 19 horário de Brasília. Grande abraço, bom descanso a todos e até amanhã.